De repente, o mundo voltou a falar em guerra. Movimentos militares começaram a aparecer nos noticiários. Navios sendo deslocados, bases entrando em alerta, declarações duras surgindo de todos os lados. A tensão entre os United States e o Irã atingiu um nível que não se via há muitos anos. Mas quando olhamos com mais atenção para o início dessa escalada, algo parece estranho. Não houve uma invasão direta. Não houve um ataque massivo que mudasse tudo de uma vez. Em vez disso, o que vemos é uma sequência de decisões, alertas e movimentos que foram se acumulando, passo a passo, quase silenciosamente. E no centro dessa história estão dois líderes, Donald Trump e Benjamin Netanyahu. A pergunta que começa a surgir nos bastidores da geopolítica é inquietante. Trump decidiu entrar nessa escalada ou foi lentamente empurrado para ela? Para entender o que está acontecendo agora, é preciso olhar além das manchetes, porque guerras entre grandes potências raramente começam de forma simples. Elas não surgem apenas de um ataque ou de uma decisão isolada. Na maioria das vezes, elas nascem de uma sequência de pressões, interesses e alianças que vão se acumulando ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos analisar essa história com calma. Vamos olhar para a relação estratégica entre United States e Israel, para a política de segurança construída por Benjamin Netanyahu ao longo dos últimos anos e para o papel que Donald Trump acabou assumindo nesse cenário. E no meio dessa análise, aparece uma ideia pouco discutida fora dos círculos de estratégia internacional. Um conceito antigo da geopolítica, quando alianças começam a empurrar países para guerras que talvez eles não planejassem travar naquele momento. Para entender como chegamos até aqui, é preciso primeiro olhar para o cenário mais amplo. A tensão entre os Estados Unidos e o Irã não começou agora. Ela vem sendo construída ao longo de muitos anos, marcada por sanções econômicas, confrontos indiretos e disputas de influência em várias partes do Oriente Médio. Durante muito tempo, essa rivalidade permaneceu em um nível controlado. Havia ameaças, havia provocações, mas existia também uma espécie de limite implícito que evitava um confronto direto entre os dois países. Nos últimos meses, porém, algo começou a mudar. Movimentos militares passaram a acontecer com mais frequência, discursos políticos ficaram mais duros e cada novo episódio parecia aumentar um pouco mais a tensão entre Washington e Teherã. Nesse cenário já delicado, existe um terceiro ator que precisa ser observado com atenção: Israel. Para o governo liderado por Benjamin Netanyahu, o fortalecimento do Irã sempre foi visto como uma ameaça estratégica de longo prazo. E essa percepção de perigo, construída ao longo de décadas, ajuda a explicar por que a situação atual se tornou tão explosiva. Mas isso também levanta uma pergunta importante. Até que ponto essa escalada foi simplesmente consequência dos acontecimentos? E até que ponto ela foi resultado de escolhas estratégicas feitas muito antes do mundo perceber o que estava em jogo? Para compreender o papel de Israel nessa história, é preciso voltar alguns anos e observar como a liderança israelense passou a enxergar o crescimento do poder iraniano no Oriente Médio. Desde o início dos anos 2000, o governo de Israel vem alertando repetidamente que o Irã não é apenas um rival regional. Para muitos estrategistas israelenses, o país representa a principal ameaça estratégica de longo prazo. Essa preocupação não nasce apenas de diferenças ideológicas. Ela está ligada a uma mudança gradual no equilíbrio de poder da região. O Irã possui uma série de características que preocupam profundamente Tel Aviv. Um território vasto, uma população numerosa, uma capacidade industrial relevante e uma rede de influência política e militar que se estende por diferentes países do Oriente Médio. Além disso, Teherã mantém relações próximas com grupos armados que frequentemente entram em confronto com Israel, como Hezbollah no Líbano e Hamas nos territórios palestinos. Na visão de muitos líderes israelenses, permitir que o Irã amplie ainda mais essa influência poderia alterar completamente o equilíbrio regional. Foi nesse contexto que Benjamin Netanyahu passou a defender com cada vez mais intensidade a necessidade de conter o avanço iraniano antes que fosse tarde demais. Durante anos, essa estratégia se manifestou de diversas maneiras. Houve pressão diplomática internacional para ampliar sanções econômicas. Houve operações de inteligência, sabotagens discretas e ataques cirúrgicos contra instalações consideradas estratégicas para o programa militar iraniano.
Mas mesmo com todas essas ações, existia um limite claro. Israel é uma potência militar altamente tecnológica, mas ainda assim é um país relativamente pequeno quando comparado ao Irã em termos de território, população e profundidade estratégica. Uma guerra direta e prolongada entre os dois países seria extremamente arriscada. E é justamente nesse ponto que entra um elemento central dessa equação geopolítica, o aliado mais poderoso de Israel, os United States. Quando olhamos para a história das grandes guerras, muitas delas começam com um evento claro, um ataque inesperado, uma invasão, um momento que muda tudo de forma abrupta. Mas a situação atual entre os United States e o Irã parece ter seguido um caminho diferente. Não houve um único acontecimento gigantesco que obrigasse Washington a entrar em confronto direto. O que aconteceu foi algo muito mais gradual. Primeiro vieram os alertas de inteligência. Depois, episódios isolados de tensão no Oriente Médio, pequenos ataques, acusações mútuas, movimentações militares aparentemente defensivas. Cada novo episódio parecia apenas uma reação ao anterior, uma resposta a uma provocação, uma medida preventiva diante de um risco crescente. Mas quando olhamos para essa sequência completa de eventos, percebemos algo curioso. Durante todo esse período, Israel manteve uma narrativa muito consistente, a de que o crescimento do poder iraniano precisava ser contido antes que atingisse um ponto irreversível. O governo de Benjamin Netanyahu repetiu esse alerta inúmeras vezes ao longo dos anos. Em discursos, reuniões diplomáticas e fóruns internacionais, a mesma ideia voltava a aparecer. O tempo estava se esgotando. Esse tipo de argumento tem um efeito poderoso na política internacional. Ele cria uma sensação de urgência. E quando líderes começam a acreditar que o tempo está contra eles, decisões que antes pareciam arriscadas demais podem começar a parecer inevitáveis. Foi nesse ambiente de urgência crescente que as relações entre Washington e Teherã começaram a entrar em uma espiral cada vez mais tensa durante o governo de Donald Trump. Existe um conceito clássico nas relações internacionais que ajuda a explicar como conflitos podem crescer mesmo quando nenhum dos envolvidos deseja, inicialmente, uma guerra total. Esse conceito é conhecido como arrastamento de aliados, ou entrapment. Ele descreve uma situação em que um país acaba sendo levado para um conflito porque possui compromissos estratégicos muito fortes com outro aliado. Ao longo da história, isso aconteceu diversas vezes. Alianças militares são criadas para garantir segurança. Elas funcionam como uma promessa. Se um aliado estiver em perigo, os outros estarão ao seu lado. Mas essa mesma promessa pode criar um efeito colateral. Quando um aliado se envolve em uma crise ou em um confronto com um adversário poderoso, a superpotência que o apoia enfrenta um dilema difícil. Se ela não agir, corre o risco de parecer fraca diante do mundo. Se agir, pode acabar entrando em um conflito muito maior do que pretendia. A relação entre os United States e Israel é uma das alianças estratégicas mais sólidas da política internacional contemporânea. Por décadas, Washington ofereceu apoio militar, diplomático e tecnológico ao país. Isso significa que qualquer ameaça séria à segurança israelense inevitavelmente chama a atenção da Casa Branca. É justamente por isso que alguns analistas começaram a levantar uma hipótese delicada durante a escalada recente. Israel apenas alertou o mundo sobre os riscos representados pelo Irã? Ou ajudou a construir um cenário em que os Estados Unidos sentiriam que não tinham escolha a não ser agir durante o governo de Donald Trump? Quando observamos os grandes conflitos da história, existe uma regra silenciosa que aparece repetidamente. Alianças nunca são neutras. Elas são construídas para proteger interesses, garantir segurança e criar equilíbrio entre potências. Mas, ao mesmo tempo, também podem funcionar como mecanismos que ampliam crises. Na prática, quando duas nações constroem uma aliança muito profunda, elas passam a compartilhar não apenas benefícios estratégicos, mas também riscos. É exatamente esse o caso da relação entre os United States e Israel. Ao longo de décadas, Washington tornou-se o principal parceiro político e militar do país. Esse apoio inclui cooperação tecnológica, acordos de defesa e uma forte proteção diplomática em arenas internacionais. Isso cria uma situação particular.
Quando Israel afirma que enfrenta uma ameaça existencial, os Estados Unidos dificilmente conseguem simplesmente ignorar o alerta. Porque, para uma superpotência, abandonar um aliado estratégico pode gerar consequências globais. Outros parceiros podem começar a questionar se aquela proteção realmente existe. E no sistema internacional, credibilidade é poder. Se aliados deixam de acreditar na proteção americana, o equilíbrio global começa a se alterar. É por isso que, em muitos momentos da história, grandes potências acabam se envolvendo em crises que começaram em outro lugar, não necessariamente porque desejam a guerra, mas porque as regras invisíveis das alianças tornam a neutralidade cada vez mais difícil, especialmente quando o adversário em questão é um país como o Irã, que ocupa uma posição estratégica em uma das regiões mais sensíveis do planeta. Se essa escalada entre os Estados Unidos e o Irã crescer além do controle, o impacto não ficará restrito ao Oriente Médio. A região onde essa tensão se desenvolve é uma das mais sensíveis do planeta do ponto de vista energético e estratégico. Grande parte do petróleo que abastece a economia global passa por uma rota extremamente estreita e vulnerável, o Estreito de Hormuz. Todos os dias, navios petroleiros cruzam esse corredor marítimo levando energia para mercados na Ásia, Europa e outras partes do mundo. Qualquer ameaça séria a essa rota pode provocar uma reação imediata nos mercados internacionais. O preço do petróleo pode disparar. Economias dependentes de energia importada podem entrar em crise. E governos em todo o mundo passam a acompanhar cada movimento militar com enorme preocupação. Mas o efeito dominó não termina aí. Outras grandes potências também observam esse cenário com atenção. Países como China e Rússia mantêm relações estratégicas importantes com o Irã. Isso inclui cooperação econômica, acordos militares e interesses comuns na limitação da influência americana em certas regiões. Isso não significa necessariamente que essas potências entrarão diretamente em uma guerra, mas significa que qualquer conflito prolongado pode rapidamente ganhar uma dimensão muito maior. A história mostra que guerras regionais, quando envolvem grandes interesses estratégicos, raramente permanecem pequenas por muito tempo. E quando várias potências começam a se mover ao redor de um mesmo conflito, o risco de uma escalada imprevisível cresce rapidamente. É por isso que muitos analistas veem a situação atual não apenas como mais uma crise no Oriente Médio, mas como um possível ponto de inflexão no equilíbrio global de poder. Depois de observar todos esses elementos, a pergunta inicial volta com mais força. Afinal, como exatamente os United States chegaram a esse ponto de confronto com o Irã? Foi uma decisão direta, tomada em um único momento pelo governo de Donald Trump? Ou foi o resultado de algo mais complexo, uma sequência de pressões estratégicas, percepções de ameaça e alianças que tornaram a escalada cada vez mais provável? Na política internacional, raramente existe uma única causa para uma crise dessa magnitude. Conflitos entre potências costumam surgir quando vários fatores começam a se alinhar ao mesmo tempo. Há o medo de perder influência, há a pressão para proteger aliados, há disputas por território, segurança e prestígio internacional. E no meio desse tabuleiro, líderes políticos precisam tomar decisões em ambientes de enorme incerteza. A estratégia defendida por anos por Benjamin Netanyahu de conter o avanço iraniano antes que ele se tornasse irreversível, acabou se encontrando com um momento político específico em Washington. O resultado foi uma escalada que hoje coloca duas potências em rota de colisão. E isso nos leva à pergunta final desta história. Essa guerra era realmente inevitável? Ou foi sendo construída passo a passo sem que o público percebesse o caminho que estava sendo traçado? Quando olhamos para a história das grandes guerras, quase sempre encontramos um padrão semelhante. Elas raramente começam de forma simples, não surgem apenas de uma decisão isolada ou de um único ataque. Na maioria das vezes, elas nascem de um acúmulo de tensões, alianças e percepções de ameaça que vão se formando lentamente ao longo do tempo. Foi assim em muitos momentos da história, e pode estar acontecendo novamente agora entre os United States e o Irã. No centro dessa equação, aparecem líderes, estratégias e decisões tomadas sob enorme pressão. Figuras como Donald Trump e Benjamin Netanyahu acabam se movendo dentro de um tabuleiro muito maior do que qualquer governo individual. Porque, na política internacional, existe uma verdade incômoda.
Às vezes, as guerras começam quando alguém decide iniciá-las. Elas começam quando o sistema inteiro passa a empurrar os acontecimentos nessa direção.